Brasil. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Brado. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos programas de filosofia, história, arte, literatura e cultura. Toda quinta, o nosso programa, o mínimo que você precisa saber. E hoje começaremos a análise de uma série de obras fundamentais para, não apenas para a literatura, mas para a história da humanidade de modo geral. A história também se faz com livros, não apenas com livros, né? Com homens sobretudo, né? Porque livros não se escrevem sozinhos, mas os livros, há certos livros como este de que falarei hoje, cuja autoria não nos é muito bem conhecida. Há muitos livros cuja autoria não nos é devidamente conhecida, e mesmo aqueles livros cujos autores, cuja vida dos autores nos é acessível, muitas vezes não são devidamente conhecidos. Então é muito frequente que alguém conheça uma obra de Dostoiévski, de Machado de Assis, de Gustave Flaubert, mas não conheça muito sobre a vida desses autores em questão. E mesmo assim é possível apreciar suas obras. Isso nos dá isso nos proporciona uma reflexão interessante sobre a natureza do livro. Os livros, eles têm, de algum modo, uma vida própria, uma vida que muitas vezes independe ou mesmo foge dos limites do plano de seus autores. Então, tanto para o bem quanto para o mal. Nós vemos livros que são utilizados para fins, para bons fins, que não estavam na mente do autor, talvez, ou que são utilizados para fins nefastos, que não estavam na mente original, no projeto original do autor. Então, os livros, de algum modo, eles têm uma vida própria que transcende os limites da biografia do autor. Claro que, como mencionarei em algumas situações, no nosso próximo encontro conversaremos sobre uma peça maravilhosa, talvez a maior de todas as peças da história do teatro, Rei Lear, de Shakespeare. E no que diz respeito a Shakespeare, não é possível ignorar alguns aspectos tanto da sua vida, né, mas sobretudo do contexto histórico em que ele se encontrava, né? E eu comentaria um pouquinho, embora não conheçamos a vida do Simlek Onini, o autor da obra de que lhes falarei hoje, nós sabemos uma série de coisas muito importantes sobre o contexto histórico em que essa obra surgiu. Mas afinal, de que livro estou falando? Eu lhes antecipei no último programa, mas quem não esteve aqui conosco, talvez, né, muito provavelmente não sabe, a obra chama-se A Epopeia de Gilgamesh, né? É considerada a história mais antiga da história da literatura, né? A obra mais antiga da história da literatura não é a obra mais antiga da história da literatura, não é nem a mais antiga que nós conhecemos, não é o livro mais antigo, mas o que nós temos de textos antigos, mais antigos que esta epopeia, são textos em estado fragmentário, textos de caráter pouco interessante para os fins da literatura, muitos textos de caráter burocrático, textos de caráter algo jurídico, textos sobre normas também religiosas, normas legais. Sabemos, por exemplo, que o primeiro código jurídico, melhor dizendo, surgiu na Mesopotâmia, onde também surgiu esta obra, que é a Epopeia de Gilgamesh. É claro que essas obras nunca surgem do nada, há sempre uma tradição que as precede, que muitas vezes, muito frequentemente, se perde em termos de preservação documental. Então, não é porque o Código de Hammurabi é o único código completo que nós temos desse período que ele tenha sido o primeiro. A mesma coisa se dá com esta obra. Mas por que, afinal, a Epopeia de Gilgamesh é considerada a obra mais antiga? Porque aquela, dentre as mais antigas, é a que traz temas muito relevantes
É uma obra com uma história. Eu vou resumir o enredo para vocês aqui logo mais. Há um enredo coerente, uma sequência de eventos que ocorre e uma série de temas fundamentais para a história da literatura. Uma série de temas fundamentais que nós encontraremos em obras clássicas de períodos completamente distintos, períodos e culturas muito diferentes entre si. Então, estamos aqui diante da epopeia a epopeia mais antiga da história, sem dúvida, podemos dizer isso. A epopeia mais antiga, cujo texto chegou aos nossos tempos, com alguns fragmentos, sim, mas de forma praticamente integral. Enfim, mas falando um pouquinho, antes de entrar no enredo da obra, gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto histórico, e já deixo essa indicação aqui, esse livro da Gwendolyn Lake, Mesopotâmia, a invenção da cidade. Tá? Mesopotâmia é a história antiga da Mesopotâmia, a história do Oriente Próximo de modo geral, é um período histórico fascinante que é frequentemente menosprezado nos bancos escolares. É muito difícil encontrar um professor de história disposto a ensinar bem esse período, muito frequentemente ou porque ele tende a se limitar à burocracia escolar, que prevê poucas aulas sobre esse período, uma espécie de introdução geral muito rápida, ou porque ele também não conhece bem. É muito comum que as pessoas, mesmo pessoas que têm uma formação superior em história, não se dediquem profundamente ao estudo da Mesopotâmia, sobretudo no nosso país. Né? O estudo da Assiriologia, chamada Assiriologia, não é algo tão frequente aqui. Evidentemente existem, né? Como é o caso do professor Jacinto Lins Brandão, que traduziu a Epopeia de Gilgamesh a partir dos textos originais, tanto em sumério quanto em acadiano, sobretudo em acadiano. Sem dúvida, ele se dedicou ao estudo não apenas da língua da língua sumeriana e língua acadiana, mas também da cultura. É preciso um bom tradutor, não apenas domina o idioma. Não basta saber inglês bem para que se faça uma boa tradução de Shakespeare, é preciso entender também o período em que Shakespeare escreveu a obra de Shakespeare, quais são as ideias que ele quer transmitir. Isso vale para qualquer outra obra. Mas enfim, fica essa indicação, Mesopotâmia, a invenção da cidade. E esse subtítulo é muito importante, a invenção da cidade, porque a ideia de cidade praticamente surgiu na Mesopotâmia e é algo muito importante. Os próprios mesopotâmicos viam a ideia de cidade como uma manifestação de suas divindades, como uma espécie de presente ou bênção. Né? Nós vemos de forma indireta na própria Epopeia de Gilgamesh esse tema segundo o qual a plenitude da natureza humana se alcança na cidade. E Aristóteles, alguns séculos depois, dirá algo semelhante na sua ética e na sua política. O homem é um animal gregário por natureza, ou como preferem traduzir alguns, o homem é um animal político por natureza. Mas político em que sentido? Não no sentido de que ele tenha de se vincular a um partido. Político no sentido de que ele vive naturalmente, ele busca e ele precisa viver em comunidade. Nenhum homem é uma ilha, e por mais excelente, por mais ampla que seja a inteligência de um determinado homem, há sempre um momento em que ele vai precisar, em que ele precisará do auxílio de outra pessoa. É impossível viver sozinho. Então os homens tendem a viver em comunidade e isso surge, as primeiras comunidades urbanas, as primeiras grandes civilizações surgem no Egito e na Mesopotâmia. Né? Então nós temos aí um período, uma espécie de transição entre uma cultura. O que nós temos de evidências históricas mostram que as primeiras civilizações mesopotâmicas surgiram não como monarquias, mas como comunidades em torno de um templo religioso. Havia uma espécie de sacerdote, e esse sacerdote figurava como a figura mais próxima de um rei. Né? Na medida em que isso, por volta de entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo, nós temos a formação dessas primeiras comunidades, ou seja, a formação incipiente dessas primeiras civilizações, desses primeiros reinos. Em algum momento surgem os grandes homens. Na língua suméria, Lugal significa grande homem. Lugal significa apenas isso. Grande homem. Homem, gal, grande. Assim como egal é casa, grande é a palavra que eles usavam para palácio. Tá? Então,
Enquanto nós diferenciamos, uma coisa é uma casa, outra coisa é uma casa grande, e uma terceira, ainda mais diferente das duas primeiras, é um palácio. É uma grande diferença. Da mesma forma, um grande homem e um rei. Né? Uma pessoa pode ser um grande homem sem ser necessariamente um rei. E pode ser um rei sem ser necessariamente um grande homem também. Mas para eles ainda, como estava tudo no começo, o rei era apenas um homem que se sobressaía de algum modo. No contexto daquela comunidade, frequentemente eram senhores de guerra. Então nós temos uma transição de uma comunidade centrada na figura do sacerdote e no estabelecimento de um templo para, isso já por volta de 2500, 2400 a.C., o surgimento desses grandes homens, grandes senhores de guerra, que tanto por conta de conquistas locais, mas também pela defesa que eles proporcionavam às cidades, se tornam os líderes naturais daqueles lugares. Né? Isso com ênfase para o período da Suméria, a civilização, né? Não a cidade, porque a própria Suméria era composta de várias cidades, como Ur, Uruk, Lagash, entre outras. Mas é a primeira grande civilização histórica que conhecemos com certa propriedade, mas que depois de um período, por volta de 2400, ocorrem as conquistas de Sargão I. Sargão I é provavelmente o primeiro imperador da história da humanidade. Não podemos afirmar isso com toda certeza, mas sem dúvida, da Mesopotâmia ele foi o primeiro. Primeiro, não era sumeriano, era acadiano. A Acádia ficava um pouco mais ao norte em relação à Suméria, a Sumer. E ele dá início a algumas conquistas, anexa a Suméria e a Acádia, formando assim o primeiro império. Então a própria noção de império, muitas pessoas falam, por exemplo, usam o termo império de forma leviana, de forma vaga. O Egito, por exemplo, em muitos livros chamam o Egito de império, mas o Egito só se torna um império no período que os historiadores chamam de Reino Novo, já o terceiro período da história do Egito, quando ocorre uma política expansionista. Então, a ideia de império está vinculada a políticas militaristas, expansionistas, a anexação de províncias e assim por diante. O Egito, nesse aspecto, muito diferente da Mesopotâmia. A Mesopotâmia sempre envolvida com guerras, conflitos, expansões, anexações de territórios próximos. O Egito, por muito tempo, se estabeleceu depois da unificação, levada a cabo pelo mítico rei Narmer. Narmer seria uma espécie de Sargão egípcio. Depois disso, não há esforços. Há alguns conflitos com os núbios, mas não há esforços constantes, tendo em vista uma expansão. Né? Então, alguns historiadores afirmam, isso sobretudo da escola espanhola de estudos em egiptologia, defende que não houve império egípcio nos primeiros períodos, os primeiros períodos, chamado Reino Antigo e Reino Médio. Mas, enfim, isso é uma discussão muito interessante, mas foge aos limites da nossa discussão hoje. O que eu quero asseverar isso. Há um surgimento das primeiras cidades, primeiro em torno de um templo, depois em torno do palácio. Então, uma transição de uma sociedade-templo para uma sociedade mais palaciana, uma sociedade-reino. E com essa transição há o surgimento de reis, essa primeira figura. As primeiras figuras são sempre lendárias, né? Nós temos no início da história de Portugal a figura de Viriato, da mesma forma temos no início da história romana as figuras de Remo e Rômulo, e da mesma forma na Mesopotâmia temos a figura mítica de Sargão, que também não sabemos quem foi, não sabemos nem se existiu de fato. Enfim, há inscrições sobre ele, há listas dinásticas que o mencionam, mas sabemos muito pouco sobre a vida dele. O que sabemos é que houve essa transição, né? O surgimento das cidades, as pessoas passam de uma espécie de nomadismo para uma vida sedentária, fixada em pequenos agrupamentos urbanos, as primeiras cidades. Essa é uma vida muito mais confortável, muito mais tranquila. É esse tipo de conforto, inclusive, que possibilita o surgimento da arte, o surgimento da literatura. Então, o chamado ócio criativo é fundamental não apenas no contexto clássico da história greco-romana, mas desde as primeiras civilizações do chamado Oriente Próximo. Então, é por conta desse surgimento das cidades, por isso o livro aqui da Gwendolyn Like
traz esse subtítulo, A Invenção da Cidade. Os mesopotâmios inventaram o conceito de cidade, e com o conceito de cidade vem uma série de confortos de segurança que propiciaram o surgimento das primeiras manifestações artísticas, não apenas as artes literárias, mas também as artes plásticas, né? Nós temos um desenvolvimento de artes de vasos, de esculturas, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito. As esculturas votivas mais antigas da história foram encontradas no deserto Saara, perto do Egito. Então, ou seja, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, na medida em que o homem encontra um conforto mínimo, e olha, é um conforto muito menor do que mesmo pessoas relativamente pobres nos nossos tempos têm. Era uma vida ainda assim muito difícil em muitos aspectos, mas vejam que interessante. Na medida em que o homem conquista um mínimo de conforto, ele começa a se dedicar à produção de arte, ao estabelecimento de um vínculo com o belo. Ou seja, a natureza humana busca não apenas o conforto físico, o conforto material, mas também um conforto espiritual que demanda, que requer um contato com a beleza proveniente da arte. E assim surgem essas obras. Tá? Bom, assim como nós temos dificuldade em verificar a veracidade histórica de obras fundamentais como a Ilíada de Homero, será que existiu realmente uma guerra de Troia? Alguns questionam até a existência de uma cidade chamada Troia. Embora em Resarlik, na Turquia, Heinrich Schliemann, um arqueólogo amador e comerciante muito rico, tenha desenterrado uma cidade que ele defendia com unhas e dentes, que ainda está lá, da mítica cidade de Troia, em que supostamente ocorreu a guerra descrita por Homero no clássico A Ilíada. Da mesma forma, nós temos dificuldade em verificar se essa figura Gilgamesh, um rei, um mítico rei mesopotâmico, um mítico rei sumério da cidade de Uruk, teria realmente existido. Existe uma lista dinástica com o nome dos primeiros reis sumerianos que contém Gilgamesh como o terceiro ou quarto rei, não me lembro ao certo agora. Mas isso também faz parte muito provavelmente faz parte de uma construção dinástica, a construção de uma memória dinástica. Isso acontece o tempo todo. Aconteceu, por exemplo, com o que Virgílio fez na Eneida. Virgílio escreve a Eneida com o propósito de vincular a origem do Império Romano à figura heróica de Enéas, um soldado troiano, um dos maiores soldados troianos, que consegue fugir da guerra de Troia vivo e funda na região do Lácio, lança as bases do que viria a ser o Império Romano. Então, essa é uma construção memorial, né? Evidentemente, muito provavelmente, na verdade, Enéas sequer existiu, e essa história de Enéas fundando o Império Romano foi uma criação de Virgílio, mas que acabou servindo também a fins políticos. Algumas pessoas realmente passaram a acreditar nessa história. Da mesma forma, na medida em que surgem os primeiros reis, como mencionei, essa transição de uma sociedade centrada no templo para uma sociedade centrada no palácio, os primeiros reis precisam justificar a sua existência. E a justificativa se dá, como ocorre até os nossos dias, né? Normalmente as grandes figuras políticas, não apenas no nosso país, mas no mundo inteiro, buscam estabelecer algum vínculo com artistas proeminentes. É uma forma de justificar para o povo o seu próprio poder, a sua própria posição de poder, né? Isso não é algo novo. Vejam como o estudo da história não é apenas um acúmulo de fatos em uma sequência cronológica, mas também o estudo sério da história pode nos munir de certos instrumentos de compreensão da própria realidade, porque muitos acontecimentos se repetem ao longo da história. E isso acontece aqui como esse vínculo que as figuras políticas, os primeiros reis, tentaram estabelecer entre eles mesmos e essa figura mítica, heróica, do rei Gilgamesh. Bom, então, de modo geral, não sabemos se Gilgamesh existiu. Talvez tenha existido um líder com esse nome, uma figura importante, proeminente, chamado Gilgamesh, cuja história foi exagerada ao longo do tempo.
Tá? Mas isso não nos interessa, porque, como eu mencionei anteriormente, mencionei no início do nosso programa, os livros têm uma vida própria. Não precisamos verificar a realidade da Guerra de Troia, a veracidade da Guerra de Troia, a historicidade da Guerra de Troia, nem mesmo saber se o autor foi um único homem chamado Homero, ou se foi um grupo de poetas, enfim, várias mãos trabalhando ao longo da história para a constituição da obra. O fato é que essa obra, a Ilíada, essas obras, a Ilíada, a Odisseia, e mesmo as obras apócrifas, como é o caso dos hinos homéricos, a Matracomiomachia, que é uma espécie de versão cômica da Ilíada, também considerada por alguns como de autoria de Homero. Essas obras são todas interessantíssimas, sobretudo a Ilíada e a Odisseia, são obras magníficas, independentemente se estão retratando eventos históricos que tenham de fato ocorrido ou não, independentemente se os seus autores, independentemente de quem tenham sido os seus autores. Essas obras continuam importantes e continua sendo fundamental lê-las, entendê-las e assimilá-las na constituição da nossa própria cultura individual. Tá? Então, é isso. Não sabemos, né, se Gilgamesh existiu e isso não interessa. Passo agora para um resumo do enredo do livro. Ou seja, a sequência dos principais acontecimentos. Então, o livro começa apresentando Gilgamesh como o maior dos reis. Né? É também dado uma informação bastante curiosa sobre o seu nascimento. Ele é filho de uma deusa, a deusa Nimsum, e um rei chamado Lugalbanda. Mais uma vez o termo Lugal, que significa homem grande. Né? Então, esse Lugal talvez não faça parte exatamente do nome dele. Mas, enfim, ele é descrito como rei Lugalbanda. E Gilgamesh, por conta dessa união entre uma deusa e um rei, ele é 1/3 divino e 2/3 homem. Eu particularmente não conheço nenhuma outra obra, várias obras nas quais nós temos ali a figura de um herói que tem uma natureza ambígua, uma dupla natureza humana e divina, né? Hércules, o próprio Aquiles, entre outros. É a primeira vez que eu vejo essa duplicidade, essa dupla natureza ser apresentada com proporções aritméticas desiguais. Mas, enfim, né? Isso não, pelo menos não fica não explicitamente influencia muito na obra. De modo geral, o que influencia é o fato de que ele é mais mortal do que divino. Bom, isso talvez seja esse o interesse do autor. Sim, gostaria de mencionar que Sinlek Unini, que é o autor desta versão, uma outra questão importante antes de voltar para o resumo do enredo da história, essa obra ela foi encontrada em estado fragmentário, tá? Primeiro, já no século XIX, vejam que interessante. Então, embora seja uma obra muito antiga, ela só foi conhecida muito recentemente pelos intelectuais, pelos eruditos e acadêmicos dos nossos tempos. Tá? Podemos pensar, por exemplo, que indivíduos extraordinários como Shakespeare, Dante, Camões não conheceram essa obra. Provavelmente não conheceram sequer o nome Gilgamesh. Tá? E, sem dúvida, conheciam muito pouco sobre essa cultura, a cultura que desenvolveu, que produziu essa obra. Mas, no contexto antigo, essa obra foi... as primeiras histórias, os primeiros versos foram elaborados na Suméria, por volta entre 3.000 e 2.600 a.C. Os acadianos conquistaram a Suméria, mas foram, de certa forma, conquistados pela Suméria também, porque assimilaram a cultura sumeriana. Os sumerianos foram os primeiros a desenvolverem um sistema de escrita. Tá? Não confunda, os fenícios criaram o alfabeto. Os sumérios que desenvolveram o primeiro sistema de escrita, ou melhor, o sistema de escrita mais antigo que nós conhecemos. Se alguma outra cultura desenvolveu um sistema de escrita, essa informação nos é desconhecida. Não chegou aos nossos tempos. Talvez tenha escrito em um material tão perecível que não sobreviveu ao tempo. A escrita mais antiga que nós conseguimos estudar devidamente é a escrita da Suméria. Então, os sumérios desenvolveram padrões artísticos, desenvolveram uma religião politeísta, como só ocorrer entre os povos desse período, dessa região. E os acadianos, quando conquistam a Suméria,
são conquistados por essa cultura exuberante. Eles assumem a religião dos sumérios, a escrita, não a língua. Então, eles passam a escrever a própria língua, o acadiano, uma língua completamente diferente do sumério, mas usando a mesma escrita. É mais ou menos como pensarmos o alemão e o português, usam o mesmo alfabeto, apenas uma letra. O alemão que não há no português, mas de modo geral é o mesmo alfabeto, o alfabeto latino, mas são línguas completamente diferentes, com uma ou outra coisa em comum. Isso ocorreu entre sumérios e acadianos. E na Acádia, essa obra ela é aprimorada. Tá? Então esse texto, salvo engano, do século de 1400, essa versão do Sinlek Unini, que é considerada a versão standard, a versão padrão, também chamada por alguns de a versão Vulgata, a versão mais completa, ela é um pouco mais recente, ou seja, é um processo que tem de 1000 a 2000 anos de constituição, essa obra. De alguém contando a história, outra pessoa recontando e acrescentando algum detalhe, o que supostamente aconteceu também com Homero, como defendem alguns. Alguém inventou a história inicial de forma muito simples, e a pessoa que ouviu e resolveu recontá-la acrescentou alguma coisa até chegar ao estado em que nós encontramos. Então estamos falando sobretudo de uma obra que é produto de uma tradição oral, uma tradição oral, escrita também, na verdade oral, porque era muito comum que essas histórias fossem contadas publicamente, fossem lidas publicamente, mas o interessante da Epopeia de Gilgamesh é que é uma obra constituída a partir de uma tradição fundamentalmente escrita. Eu usei o termo oral com relação ao aspecto de divulgação, mas é diferente de Homero. A história as primeiras versões da Ilíada surgem apenas contadas oralmente, porque a tradição literária grega começa assim, oralmente. Mas em Gilgamesh não, nós temos um texto, uma obra que surgiu muito cedo, já com uma versão escrita, depois outras versões escritas foram surgindo com o tempo. Isso traz uma outra característica interessante do ponto de vista acadêmico, é que enquanto em Homero nós não conhecemos as diferentes versões que surgiram até a constituição da obra que nós conhecemos hoje, né, a versão final, nós podemos fazer isso com a Epopeia de Gilgamesh. Então, embora em estado fragmentário, né, nós conhecemos várias versões, inclusive traduções, mesmo no mundo antigo, mesmo no contexto da cultura mesopotâmica, houve traduções para o hitita, por exemplo, para o egípcio também. Então, era uma obra de ampla divulgação mesmo no período em que, por volta do 2º milênio antes de Cristo, né? Entre o 2º milênio e meados desse mesmo período, é uma obra de ampla divulgação, né? Algo muito, muito curioso e muito diferente, algo que nós não encontramos nesse período, né? Algo que nós só vamos encontrar muito depois, durante o período o ápice da cultura clássica greco-romana, obras de ampla divulgação. Nós estamos falando de um período, alguns milhares de anos anterior ao período mais luminoso da Grécia e do Império Romano. Tá? Uma outra coisa interessante é que, aqui é uma hipótese, na verdade, mas uma razão pela qual essa obra merece ser chamada de clássica é que alguns fragmentos, alguns textos e menções dessa obra foram encontrados em ambientes escolares. Então é provável que a Epopeia de Gilgamesh também fosse utilizada como uma obra para instrução dos mais jovens, tanto do ponto de vista da instrução moral, ou seja, uma obra de caráter sapiencial, uma obra de caráter de instrução moral mesmo, mas também do ponto de vista de estilo. Então é provável que, assim como fizeram com Homero e depois com Virgílio, não só no Império Romano, mas também durante a Idade Média, as pessoas imitassem o estilo do autor desconhecido da Epopeia de Gilgamesh. Tá? Há uma outra versão aqui, também vou mencionar essa aqui, a Epopeia de Gilgamesh. Essa é a edição mais antiga, que já existia no mercado editorial brasileiro antes da tradução do professor Jacinto. Tá? Nessa versão aqui nós temos título anônimo. Tá? Porque, alguns fragmentos que foram descobertos em 2008, de 2008 para cá, não foram conhecidos pelo tradutor desta versão, mas foram conhecidos pelo Jacinto,
né, que acrescentou. E essa tradução ela é magnífica. Né? Essa aqui é mais, digamos assim, palatável para quem não está acostumado a ler poesia, a ler obras fragmentadas, porque o tradutor acrescenta quando o fragmento, bom, enfim, a informação foi perdida pelo texto, pelo documento original. Então ele acrescenta, nós temos um texto aqui sem lacunas. Né? Para quem quer apenas ter um contato introdutório, geral, assimilar a cultura que há por trás dessa obra, porque é uma obra que tem a sua importância histórica, a sua importância cultural, vale a pena ler essa versão aqui, e ela nem é muito grande, né, porque as primeiras 90 páginas formam, na verdade, um estudo introdutório ao livro. O livro mesmo vai da página 95 até a página 173, né? Menos de 100 páginas. Já esta versão aqui, além de um excelente estudo introdutório, metade do livro são notas e a tradução preserva a estrutura do texto poético. É importante ressaltar isso também, estamos falando de uma obra poética, mas isso não deve causar estranhamento, porque todas as obras literárias desse período eram escritas em forma de poesia. Na verdade, as primeiras obras em prosa demoram um pouquinho para aparecer, mesmo no contexto greco-romano, que é um período da clássica literatura greco-romana, um período bastante posterior ao período desta obra, da epopeia de Gilgamesh, da cultura mesopotâmica. As obras continuam tendo uma estrutura poética, as obras literárias, as peças de teatro, as epopeias, enfim. Então é muito natural que não cause estranhamento a quem entenda um pouco de literatura, que essa obra de mais de 4.000 anos de existência tenha sido escrita em forma de poesia. Pois bem, então volto ao resumo. Vimos que Gilgamesh é um rei um rei mítico, uma figura mítica, filho de uma deusa e de um homem, o rei Lugalbanda. Depois dessa apresentação de Gilgamesh, a criação de Enkidu, um antagonista e ao mesmo tempo um grande amigo de Gilgamesh. Ele é criado por duas deusas porque Gilgamesh ele representa simbolicamente a transição, como mencionei, né? Não apenas a transição entre a sociedade templo e a sociedade reino, mas também uma espécie de transição entre os primeiros reis mais autoritários para reis que vão adquirindo certas virtudes, né? Então Gilgamesh ele está consciente no início da história da sua grandiosidade, dos seus atributos, da sua força, de suas virtudes. Então ele começa a, digamos, humilhar seu povo, destratar seu povo. Então, ao invés de ser um líder que protege e que guia, ele começa a destratar, inclusive a imposição do direito de primeira noite. Nós encontramos isso em outros períodos da história, ou seja, Gilgamesh reivindica para si o direito de deitar-se com uma moça antes do seu esposo, né? E todos estão muito descontentes com isso. As deusas, é interessante que as deusas têm um papel muito ativo, as deusas, as mulheres divinas têm um papel muito mais ativo nessa história do que os deuses homens, embora os personagens principais sejam Gilgamesh e Enkidu, são dois personagens masculinos. No plano das divindades, nós temos a atuação, sobretudo das deusas, sobretudo da deusa Ishtar, que é uma deusa do amor e da guerra, uma espécie de mistura entre Vênus, Atena e Hera. Isso é interessante. A ideia do concílio dos deuses, ou seja, os deuses se reúnem para decidir algo a respeito do destino humano, é algo que nós já encontramos nessa obra. Vários temas fundamentais para a literatura clássica de modo geral, nós já encontramos nessa epopeia milenar. Então, o tema da amizade, o tema do excesso, o tema do sacrifício, o tema da mortalidade, da finitude da vida, semelhanças com obras clássicas posteriores, por exemplo, a profunda amizade entre Gilgamesh e Enkidu lembra um pouco a amizade entre Aquiles e Pátroclo. Enkidu morre por conta, de certo modo, por uma irresponsabilidade de Gilgamesh, tal como Pátroclo também morre por conta da arrogância de Aquiles. Gilgamesh faz uma grande viagem até os confins da Terra em busca do segredo da imortalidade, tal como Odisseu, Ulisses, Enéas fazem grandes viagens, tal como os portugueses liderados por Vasco da Gama fazem uma grande viagem dos Lusíadas. Ele atinge o fim do mundo, né? Não é exatamente o mundo dos mortos, mas uma espécie de mundo dos mortos, tal como vemos tanto
Enéas quanto Odisseu descendo ao mundo dos mortos. Temos Dante na Divina Comédia também, percorrendo o inferno, o purgatório e o paraíso. Enfim, todos esses temas que nós encontramos em obras posteriores e obras que aparentemente não têm nenhum vínculo com a epopeia de Gilgamesh. Ou seja, ou há das duas, ou até mesmo as duas. Ou há uma tradição, né, que nos permita vincular a epopeia de Gilgamesh com essas grandes epopeias clássicas, tais como a Ilíada e a Odisseia, ou existe, isso se perdeu, ou, e é a posição que mais me agrada, esses temas são tão fundamentais para a própria inteligência, para a própria vida humana, que eles aparecem, eles surgem em diferentes obras, independentemente de um vínculo histórico entre elas. Né? Pois bem, então essas deusas, elas criam o Enkidu do barro e o colocam nas estepes para viver como uma espécie de homem primitivo. Enkidu lembra um pouquinho algo parecido com a história de Adão e Eva no Gênesis bíblico, porque ele vive despido, correndo com os animais, bebendo da água do riacho junto com os animais, se alimentando de frutos e vegetais que encontra pela floresta, vive como se fosse um irmão dos animais. Até que um camponês o vê e ele também ele destrói armadilhas, uma espécie de protetor dos animais, Enkidu. Ele destrói as armadilhas que os camponeses colocam para caçar, e um camponês resolve reclamar para Gilgamesh. Né? E aí ele tem a ideia de apresentar a Enkidu a Shamash, ou Shamhat, que é uma prostituta, né? Uma cortesã. Então, Enkidu, esse também como é que nós devemos interpretar simbolicamente esses detalhes da obra? Né? Porque as obras clássicas, elas têm sempre uma simbologia que precisa ser traduzida. Né? Nunca é apenas uma narrativa, nunca apenas uma sequência de eventos. Né? Essas obras literárias mais limitadas, né? Obras não clássicas podem ser constituídas assim. Mas as obras clássicas trazem sempre algum tipo de ensinamento, algum tipo de ideia que não está clara no texto e nós precisamos de um esforço para acessar essa profundidade do texto. Inclusive, esta é a minha missão aqui ao longo dos encontros que faremos toda quinta, conversando sobre alguma obra literária. Então, o encontro de Enkidu, um homem, de certo modo, puro e desprovido de urbanização, um homem que vive no mato com os bichos, é uma espécie de simbologia do processo de urbanização mesmo das pessoas. Então, na medida em que a vida na cidade ela permite certa plenitude da natureza humana, também facilita certa decadência. Então, Enkidu, ele tem contato com a cortesã Shamhat, ou Shamash, ele tem relações com ela, e em razão disso, ele começa a se banhar, coisa que ele não fazia, começa a se vestir. Lembramos da forma como Adão e Eva se escondem de Deus, depois do pecado original, depois de comer do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. Eles se escondem com vergonha, eles têm vergonha da sua nudez. Enkidu também se envergonha da sua nudez e passa a se vestir, passa a se perfumar, a se banhar, e os animais já não o reconhecem e fogem dele. Então, esse momento da história simboliza a urbanização, uma espécie de civilização do homem do campo. E era assim que os homens viviam antes das primeiras cidades. Né? O chamado período paleolítico, né, da pré-história, vivia caçando, vivia de forma nômade, sem fixar-se em nenhum lugar. Não sabia plantar, não dominava a agricultura, então apenas coletava o que estivesse à sua disposição, até que ocorre esse período de neolitização. O homem começa a domesticar animais, começa a desenvolver técnicas para o cultivo, domina a agricultura, e a partir da agricultura é que as primeiras cidades são possíveis. Né? Então, Enkidu representa, então temos dois processos de transição aqui, simbolizados na obra. A transição do homem primitivo para o homem civilizado, né, que não é necessariamente boa. Há coisas boas na vida na cidade, mas há coisas ruins também. E da mesma forma, um desenvolvimento de virtudes na figura dos primeiros reis. Os primeiros reis começam a reinar com um punho de ferro, ou seja,
justificando a sua liderança pela guerra, até que começa a surgir a ideia de reis que precisam também de virtudes reais, virtudes da nobreza, né? Virtudes para governar bem. Pois bem, então, ao sofrimento do povo de Uruk, em razão do autorismo de Gilgamesh, e Enkidu, ele fica sabendo disso, que Gilgamesh está fazendo com seu próprio povo, ele se irrita e decide enfrentar Gilgamesh. Esse momento da história é muito divertido porque lembra muito o próprio processo de desenvolvimento de amizade entre os meninos, né? É muito comum que dois meninos, quando se conhecem na escola, na rua, enfim, briguem um pouco, porque os homens têm uma natureza mais dominadora, digamos assim. O homem quer dominar, quer estabelecer território. Mas depois dessas brigas iniciais sobrevém uma amizade muito profunda, né? É o que acontece entre Gilgamesh e Enkidu. Há um trecho da obra em que é narrado o combate entre os dois, e posterior a esse combate sobrevém o estabelecimento de uma profunda amizade entre essas duas personagens. Bom, depois disso eles partem para a floresta de cedros para derrotar o gigante Umbaba, que protege a floresta. Isso também simboliza um aspecto histórico importante, que é a importância da madeira para essas civilizações, porque é com a madeira que se constrói muitas coisas, sobretudo os navios, né? Não tanto para a Mesopotâmia, não foi uma civilização tão marítima assim como fenícios e filisteus, ou mesmo os gregos, mas de modo geral madeira representava um tesouro naquela época, tanto quanto o ouro, tanto quanto o ferro, né? Então eles viajam para a floresta, derrotam o gigante Umbaba, né? Há um sonho de Gilgamesh, ele tem um sonho, e esse sonho é desvendado por Enkidu, que nos faz lembrar um pouco da história de José do Egito, que desvenda o mistério dos sonhos do faraó. Então muitas vezes o poder da realeza, o poder político, o poder de governar, não traz todos os atributos necessários para a compreensão da ordem do cosmos, da ordem da natureza das coisas. É preciso o auxílio externo de figuras que tenham mais sabedoria. Por isso é muito comum que mesmo os grandes reis tenham junto a si a figura de algum sacerdote, de algum conselheiro. Enkidu aqui não é apenas um grande amigo e um grande guerreiro também, mas é um conselheiro para Gilgamesh, e é ele quem desvenda os mistérios do sonho de Gilgamesh. Também nos faz lembrar um pouco o início do canto 2 da Ilíada. Agamemnon recebe um sonho de Zeus, e antes de simplesmente interpretá-lo com as suas próprias competências e faculdades intelectuais, ele decide contar este sonho aos seus amigos e generais mais próximos. Mais uma vez, a figura de um grande rei buscando o auxílio de personagens menos poderosas para a compreensão do sonho. E o sonho, de modo geral, na literatura antiga, né, nesse período de literatura pagã, representa uma forma de comunicação estabelecida entre os deuses e os homens. Temos aqui também mais um elemento recorrente da literatura clássica na epopeia de Gilgamesh. Bom, por fim, Enkidu e Gilgamesh matam Umbaba. Há um momento em que o Gilgamesh ele se banha e ele se veste, ele coloca adereços, ele é um rei, né? Os reis, em geral, se expressavam não apenas pela força física, mas também pelos adereços. Isso ocorre até hoje, né? A coroa é uma representação da realeza. E a deusa Ishtar, aquela que mencionei anteriormente, que é a deusa do amor e da guerra, uma espécie de Vênus mesopotâmica mais brutal, ela se apaixona por Gilgamesh, né? Mas Gilgamesh a rechaça. E ele explica por quê. Ele comenta assim, a história de vários homens, vários amantes da deusa Ishtar, ou Inanna. Ishtar é o nome acadiano, Inanna é o nome sumério, mas é a mesma deusa, tá? Como mencionei para vocês anteriormente, a Acádia assimilou a cultura e a religião sumeriana. Pois bem, então ela fica irritadíssima com isso. Acontece com frequência. Isso ocorre com frequência na literatura
grega, né, o amor de uma deusa, ou seja, a deusa se apaixonando por um mortal, o mortal se apaixonando por uma deusa, ou por um deus, enfim, vice-versa. Isso, em geral, traz um fim trágico. De modo geral, o mortal tem de compreender os seus limites. Isso acontece aqui, ela fica profundamente, se sente profundamente insultada por ser rechaçada por um mero mortal e pede ajuda a Enlil. Enlil é como se fosse o Zeus, o Júpiter mesopotâmico. E esse Enlil envia o touro do céu para lutar contra Enkidu e Gilgamesh. Os dois lutam contra esse touro, o derrotam e a deusa Ishtar chora pela morte do touro do céu. E Enkidu, nesse ponto, já completamente desvirtuado, completamente diferente daquele Enkidu inicial, puro e vivendo com os animais, corta a pata do touro e lança a face da deusa. Ou seja, é um ato de profunda arrogância, né, contra uma divindade, e em razão disso ele adoece e morre. Então, no período e ele é consciente, né, nesse momento em que é narrada a doença, os efeitos da doença de Enkidu e a sua morte posterior, ele está consciente da proximidade de sua morte, e Gilgamesh se desespera porque ele não estava acostumado com essa ideia, ele nunca parou para pensar na ideia da morte. Vejam só. Então, o tema, a partir de agora, a partir desse momento, o tema fundamental da obra é um tema que deve ser fundamental ao longo da história humana desde sempre e para sempre, que é o fato de que nós morremos, né? Então, Gilgamesh, tão poderoso, tão extraordinário, tão forte, se vê completamente vulnerável diante da ideia de que o seu amigo está prestes a morrer, morre de fato, e que ele também morrerá um dia, porque ele é só um terço Deus, e isso não é suficiente para garantir-lhe a imortalidade. Isso é um ensinamento muito profundo, porque quantas pessoas não incorrem em atos imorais, em corrupções políticas, busca ensandecida pelo poder e pelo dinheiro, mas não param para pensar que, no final, por mais que consigam aproveitar algo desse dinheiro roubado, desse poder usurpado, em algum momento essas pessoas morrerão. Todos nós morreremos um dia. Então é preciso viver de forma virtuosa, esta vida aqui não pode ser só diversão, não pode ser só aproveitamento, não pode ser só oportunismo, ela tem de ter algum sentido, ela tem de, na medida do possível, também fazer sentido para as gerações vindouras. Será que eu deixarei para trás, após a minha morte, o exemplo de alguém? Um exemplo que possa ser seguido? Então, nós temos esse processo de assimilação de virtudes em Gilgamesh a partir do conhecimento da realidade da vida e da morte. Então, ocorrem os funerais de Enkidu, Gilgamesh lamenta profundamente, ele começa a vagar pelas estepes de forma muito triste, e ele decide ir ao encontro com Utanapishtim. Utanapishtim é uma figura muito curiosa, muito interessante, porque ele é uma espécie de Noé sumeriano. Então, a própria narrativa do dilúvio está também na epopeia de Gilgamesh, inclusive foi uma descoberta polêmica, volta do século XIX, não me lembro ao certo o nome do arqueólogo que descobriu esse documento e que o traduziu pela primeira vez, mas foi polêmico, porque descobriram um outro texto, mais antigo do que a Bíblia, que narra a ocorrência do dilúvio. Então ele foi rechaçado, foi apregoado como um impostor, e teria adulterado esse documento. Não poderia existir uma narrativa do dilúvio em outro texto que não fosse texto bíblico, mas eu acho uma bobagem. Na verdade, acho que isso só reforça a ideia de que o dilúvio realmente ocorreu, se nós encontramos o relato do dilúvio em outros textos. Há um outro texto muito interessante, chamado Enuma Elish, é também um texto, um poema mesopotâmico sobre a criação do mundo, que narra também, relata a ocorrência do dilúvio, né? E esse Utanapishtim teria construído um barco enorme, uma arca, e junto com a sua família, e ele colocou a sua família e alguns animais na arca, e por isso eles sobreviveram. Mas há uma diferença aqui. Enquanto a Noé é concedida a aliança com Deus, né, a Utanapishtim é concedida a imortalidade terrena. Então aqui há uma diferença muito grande e muito importante.
Porque de nada vale ser imortal nesta terra. É um mar de lágrimas, um vale de lágrimas. Qual é o mérito? Enfim, não me parece nada bom ser imortal nesta terra. É muito melhor ser imortal contemplando a própria verdade, que é Deus mesmo. Ou seja, a aliança que, embora Deus bíblico, o Deus cristão, Deus verdadeiro, não conceda a Noé uma imortalidade terrena, a aliança vale muito mais do que isso. Né? Então temos aqui uma diferença importante. Tá? Bom, então Gilgamesh decide viajar até Utnapishtim para, com ele, tentar desvendar o segredo da imortalidade. Nesse caminho ele encontra com a taberneira Siduri, guardiã de um jardim. Então, os jardins também são símbolos frequentes na literatura mesopotâmica, na arquitetura mesopotâmica também, e temos aí algum paralelo com a própria ideia do jardim do Éden. A taberneira Siduri permite a Gilgamesh a passagem pelo jardim. Passando pelo jardim, ele encontra com Utnapishtim, e é quando ocorre o relato do dilúvio. Tá? Bom, e para Utnapishtim propõe um teste para Gilgamesh. Ele teria de ficar 6 dias e 6 noites sem dormir, e aí ele poderia receber o segredo da imortalidade lhe seria revelado, mas ele não consegue, ele dorme. Então a Urshanabi, que é a esposa de Utnapishtim, fica sentida, né? Fica triste pela situação de Gilgamesh e decide de revelar o segredo não da imortalidade, mas da juventude. Não fica muito claro o que seria isso, uma planta, uma flor da juventude, algo talvez como não uma imortalidade, mas algo intermediário, que seria uma juventude perene. Então Gilgamesh, absorvendo as propriedades dessa planta mágica, nunca envelheceria, no entanto morreria, né? Porém, Gilgamesh perde a planta, uma cobra. Ele cochila e uma serpente come a planta e troca a sua casca, digamos assim, né? Que é algo que ocorre com as serpentes. Isso teria um mito para a origem dessa propriedade que as serpentes têm. Enfim, Gilgamesh volta e a obra termina tal como começa, com uma descrição da cidade de Uruk. Há também algumas descrições a respeito do mundo dos mortos. O mundo dos mortos, na visão dos mesopotâmicos, era algo muito parecido com o Hades grego. Não exatamente um local para um paraíso, mas um ermo, no qual também haveria uma espécie de campos elíseos, né? Campos elíseos na mitologia grega, os Champs-Élysées, era para onde iam as almas virtuosas, para onde foi, por exemplo, conduzido Agamemnon, o maior general da comitiva que foi para a Guerra de Troia. Então a obra termina mais ou menos como começou, quase como se Enkidu e a viagem de Gilgamesh em busca da imortalidade jamais houvessem ocorrido. Mas nós sentimos que há um Gilgamesh muito mais nobre, muito mais virtuoso agora. Então, de modo geral, estamos falando... Tá? Por favor, não entrem nessa bobagem de spoiler. Tá? Não deixem de ler a obra só porque eu narrei de forma muito resumida e completamente desprovido das virtudes poéticas do texto original, na excelente tradução do professor Jacinto Lins Brandão. Não deixem de ler a obra. Tá? Como já lhes disse, uma obra clássica, as obras clássicas elas são tão boas que mesmo já ouvindo a história, do início ao fim, vale a pena ler e vale a pena reler. Tá? Então, de modo geral, temos uma saga de autoconhecimento dos próprios limites, tá? Uma oposição entre a ideia de tirania e a ideia de virtudes, um rei virtuoso, um líder virtuoso. Um bom líder, na verdade, não é aquele que simplesmente exerce o poder, mas é aquele que exerce o poder fundamentado em virtudes. Tá? Temos o tema da amizade, da fidelidade, o confronto entre dois mundos em busca de equilíbrio. Né? Nós temos o mundo de Enkidu, que não é 100% bom, então essa vida hippie, né? No meio do mato, despido, comendo tendo os animais como irmãos e comendo junto com eles, não é 100% boa, evidentemente. Como fazia parte da cosmovisão mesopotâmica, a plenitude humana se dá nas cidades, uma comunidade humana, não vivendo com os animais. Os homens são superiores aos animais e para atingir a excelência devem viver com seus iguais. Ao mesmo tempo, a vida em comunidade também possibilita certos
prazeres, certos vícios, certa inclinação para o erro muito maior do que a vida no campo. Então, o encontro entre Enkidu e Gilgamesh representa a busca por um equilíbrio entre as virtudes desses dois lugares, desses dois tipos de vida. Então, a luta dos dois não tem o objetivo da morte, da derrota. A descrição da luta entre Gilgamesh e Enkidu é diferente da descrição da luta entre os dois e Umbaba e depois entre os dois e o touro do céu, que busca de fato a vitória. O combate entre Enkidu e Gilgamesh busca um contato, busca um ponto de equilíbrio, que de fato eles encontram. Nós temos o tema, há um verso muito interessante do poema que diz: tudo o que o homem faça é vento. Então, de fato, tudo acaba, o próprio homem acaba. Então, o tema central da obra, sem dúvida alguma, é a mortalidade, a finitude da existência humana. Claro, mas não apenas isso, nós temos uma série de outros temas correlatos e secundários que são apresentados em conjunto com o tema da mortalidade, que não devem ser ignorados. As consequências do excesso, a ideia da hybris grega, né? Então, nós temos nas tragédias e nas epopeias gregas, frequentemente a figura de um herói. Os heróis são, os grandes heróis não são esses heróis, esses cavaleiros medievais, 100% virtuosos e românticos e educados. Não, os heróis clássicos são heróis um tanto polêmicos, são heróis excessivos, são heróis que têm muitas virtudes, mas na mesma medida em que têm grandes virtudes, têm grandes inclinações aos vícios, têm grandes inclinações, sobretudo, à arrogância. Então, essas obras também nos ensinam a lidar com a arrogância, nos mostrando as consequências da arrogância e do orgulho, né? O primeiro pecado, o pecado de Lúcifer, foi um pecado de orgulho, de arrogância. Lúcifer não cometeu um pecado de gula, preguiça ou luxúria, é um pecado de orgulho. Esse é o mais perigoso, sobretudo em se tratando de pessoas excepcionais, né? Como é o caso de Gilgamesh aqui, também é o caso de Aquiles, entre outros heróis. A ideia de que muitas vezes os nossos excessos não são punidos, não somos nós que sofremos as consequências dos nossos excessos, mas as pessoas que nós amamos. É o que acontece com Enkidu. Enkidu morre por um excesso de Gilgamesh. Então, a responsabilidade que nós temos não apenas com a nossa vida, mas com a vida daquelas pessoas que nos são importantes, né? A própria importância da família. Gilgamesh, os maiores excessos que ele comete são excessos contra as famílias dos povos, daquele povo mesopotâmico, da cidade de Uruk, que ele deveria resguardar. A própria ideia de família era muito importante para os mesopotâmicos. Um fato curioso é que os templos dos deuses que eles cultuavam eram sempre templos de uma família de deuses, ou seja, havia o Deus Pai, o Deus Mãe, a deusa Mãe e os filhos. Então, a ideia da família como um valor que deve ser resguardado e que Gilgamesh no início não estava resguardando, e é o que ele deveria fazer enquanto líder, né? Um líder deve resguardar esses valores universais. O tema há certos detalhes poéticos que certos paralelos poéticos que nós podemos traçar entre essa obra e outras obras de outros autores. Há um momento em que Gilgamesh vê um verme saindo de Enkidu, há um momento nos funerais de Patroclo em que Aquiles se preocupa com as moscas ao redor do corpo de Patroclo, né? Então essa representação bastante cruenta da morte é importante. Enfim, então, de modo geral, nós temos 2000 anos de uma tradição escrita, né? A constituição de uma obra clássica, embora não tenha a mesma qualidade da Ilíada de Homero, né? Alguns defendem que teria a mesma qualidade, seria talvez até superior. Há pessoas que defendem esses excessos, mas não estou aqui para inovar nada, estou apenas apresentando uma obra que vale a pena ser lida e que mostra como esses temas são tão fundamentais e tão recorrentes na história da literatura universal. Então é isso, meus caros, termino aqui o nosso programa. Fiquem com Deus, obrigado pela audiência e até a próxima quinta. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Brado.
Brazil.